Bom dia então, pessoal. Agora a gente vai começar o nosso trabalho. Nosso trabalho é sobre talassemia alfa, talassemia beta. O nosso grupo, eu sou o Arthur. Bom, então vamos dar prosseguimento. Seguindo. Bom, aqui nosso sumário, nós vamos começar com uma introdução. Depois a gente vai abordar aspectos clínicos e genéticos da talassemia alfa, da talassemia beta. E depois um vídeo de um relato de uma pessoa com talassemia na parte da história pessoal. Bom, então começando com uma introdução sobre a doença, nós vamos falar sobre o breve histórico. Bom, um tipo de herança da doença. As talassemias, elas são as heranças, as doenças monogênicas mais comuns no mundo. Eu vou abordar isso mais à frente. Mas inicialmente, no breve histórico, quem primeiramente identificou essa doença foi o médico hematologista Thomas Cooley, lá dos Estados Unidos. Ele estava observando na região dele várias crianças com anemias severas. E observando da onde essas pessoas tinham ascendência, essas crianças, observou que elas tinham ascendência da região do Mediterrâneo. Por isso que as talassemias ficaram conhecidas como anemia do Mediterrâneo. Bom, então aqui uma breve linha do tempo, né? Foi identificada inicialmente em 1921, quem foi descrita, Thomas Cooley. Já em 1938 foi dito que era uma doença genética. Em 1948 foi dito que é causada por hemoglobinas anormais. A gente vai abordar isso mais à frente também. Em 64, descoberta que a mutação que era a talassemia é produtora contra a malária, por isso ela é bem comum também em países africanos, no continente africano. Em 75, a parte de tratamento foi iniciada com transfusões sanguíneas regulares, melhora a qualidade de vida do indivíduo. Em 77, foi disponibilizado um diagnóstico pré-natal, e ainda em 77, a possibilidade também de transplante de medula óssea para curar a talassemia. Bom, agora um resumo sobre a hemoglobina, né? Seria a proteína normal de um indivíduo normal. A função, vocês já sabem, é de transporte de gases pelo corpo através do sangue. E a estrutura dela é formada por 4 subunidades, sendo 2 alfa-globina, 2 proteínas alfa-globina e 2 não alfa-globina. Pode ser beta, pode ser gama, delta. No indivíduo normal, a mais comum é a hemoglobina A e a hemoglobina A2. Bom, o gene para a produção de alfa-globina está no cromossomo 16, no braço curto, na região 1, banda 3, subbanda 3, e ele é duplicado, ou seja, cada cromossomo tem 2 genes para alfa-globina, e eles são separados por 3,6 kilobases. Já para o gene da beta-globina, está no cromossomo 11, braço curto, região 1, banda 5, subbanda 4. Pode avançar. Então aqui as 4 subunidades, né? No caso de uma hemoglobina A, 2 alfa e 2 beta. Pode avançar. Então aqui são os tipos de hemoglobinas que nós temos ao longo da nossa vida, né? Período embrionário, fetal e adulto. Isso aqui no adulto normal, né? Que a gente vai ter hemoglobina A2 e hemoglobina A, que é a mais comum. Então o que seria a talassemia? A talassemia seria uma falha na produção de uma dessas proteínas, ou alfa-globina ou beta-globina. Isso vai gerar um excesso da outra. Então, por exemplo, na alfa-talassemia, eu vou ter uma falha na produção de alfa-globinas e eu vou ter um excesso de beta-globinas. Isso gera uma precipitação das beta-globinas, então, no caso da alfa-talassemia, né, da globina em excesso, vai gerar um defeito naquela hemácia. Isso vai acabar sendo levado para o baço, vai acabar sendo destruído. Então tem falta de hemácias e também hemácias defeituosas. Então é justamente isso que vai gerar a talassemia. Então agora falando de alguns números sobre incidência. Em países tropicais e subtropicais é extremamente comum as talassemias. Está na casa de uma pessoa que nasce com talassemia para 10 mil nascimentos vivos. Em países do norte, da América do Norte e do norte europeu, já é bem mais raro, está na casa de 1 para 1 milhão de nascimentos vivos. E formas severas de alfa-talassemia no mundo inteiro gira em torno de 300 mil a 400 mil nascimentos vivos por ano. Nascimentos vivos de pessoas com alfa-talassemia por ano. Só que desse número, de 300 mil a 400 mil, 95% estão em países do Sudeste Asiático, que é onde é mais comum.
Então, aqui no Sudeste Asiático, a gente vai ver as formas de alfa-talassemia, né? Pode ter 4. A hemoglobina, doença da hemoglobina H no Sudeste Asiático, a incidência dura de 4 a 20 pessoas com alfa-talassemia a cada 1.000 nascimentos. E a doença da hemoglobina de Bartz, de 1 para 200 a 2.000 nascimentos vivos. E também a beta-talassemia, a incidência está de 1 a 100.000 nascimentos vivos no mundo de indivíduos sintomáticos, seja uma beta-talassemia leve, intermediária ou grave. Então, a talassemia está no grupo das hemoglobinopatias. As hemoglobinopatias, eu posso ter uma variante, no primeiro tipo, variante estrutural, que no caso seria da anemia falciforme, mudaria a estrutura da hemoglobina. A 2, a persistência hereditária da hemoglobina fetal. Como eu mostrei nos slides anteriores, no período fetal o predominante é a hemoglobina F, por algum motivo ela permanece na fase adulta. E o grupo das talassemias, que aí vou ter as alfa-talassemias e as beta-talassemias, que vai ser por conta desse desbalanço e pouca produção de uma dessas proteínas. Sobre as alfa-talassemias, elas são uma doença com herança monogênica, é a doença com a herança monogênica mais comum do mundo. Ela é uma doença autossômica recessiva e ela é caracterizada por uma anemia microcística e hipocrómica. No indivíduo normal, como o Arthur já falou, o gene da alfa-globina é presente em 2 vezes no mesmo cromossomo. Então, o indivíduo normal tem 4 genes para a alfa-globina. Então, a talassemia acontece quando ocorre uma deleção de algum desses genes ou por alguma mutação. A forma mais comum seria a deleção, sendo que em alguns casos raros pode ocorrer uma mutação que transforma aquele gene de uma maneira que ele não consiga ser expresso e aí ele não consegue produzir a proteína da globina. O fenótipo da alfa-globina, então, vai variar de acordo com a quantidade de deleção dos 4 genes da alfa-globina. O indivíduo normal tem 4 genes, e aí, conforme for perdendo o gene, a talassemia vai aumentando de gravidade. Então, um indivíduo que perdeu um gene só, ele é considerado portador só da alfa-talassemia. Ele normalmente é assintomático, não apresenta tanta alteração das hemoglobinas funcionais. Já quando ele perde dois genes da globina, ele já passa a ter um traço de alfa-talassemia, já começa a apresentar anemia e algumas alterações no sangue. Quando ele perde 3, ele apresenta uma síndrome chamada síndrome da doença da hemoglobina H, e quando perde 4, ou ele não herda nenhum dos genes, ele apresenta a síndrome da hemoglobina de Bartz. Aqui a gente vê a formação do indivíduo normal. Até o traço ele forma somente a hemoglobina normal. A diferença é que cai a quantidade de alfa-globina que ele produz, então a quantidade de hemoglobina normal que ele produz vai diminuindo, o que vai agravando progressivamente a anemia que ele pode apresentar. Já na doença da hemoglobina H, ele consegue ainda produzir a hemoglobina normal em baixas quantidades, mas ele produz agora uma outra hemoglobina, que eu vou falar mais à frente. E já na hemoglobina de Bartz, ele não produz nenhuma hemoglobina normal, o que torna a doença muito mais grave, porque ela já afeta desde a formação do embrião na barriga da mãe. E aí ele forma também essa hemoglobina de Bartz, que eu também vou explicar mais à frente. Então, o indivíduo que ele perde, ele não é somente um gene da alfa-globina, ele é chamado portador silencioso, ele vai ser assintomático, ele pode ocasionalmente apresentar anemia, porque ele sofre com microcitose das hemoglobinas. Então, para compensar, essa condição é a única que ela compensa um pouco a microcitose, produzindo mais hemoglobina. Já no traço da alfa-talassemia, ele pode ser expresso de duas maneiras. Na primeira,
ele herda um gene saudável do pai e da mãe, então ele sofre uma deleção trans, onde ele perde um gene em cada cromossomo. Aqui ele já começa a apresentar anemia, começa a diminuir a quantidade também de hemoglobina no sangue, e enquanto que na segunda ocorre uma deleção cis. Um cromossomo ele perde os dois genes, enquanto o outro ele recebe os dois naturais dos pais, de um pai. Essa situação ela é complicada porque, por causa dela, que pode ocasionar a doença da hemoglobina de Barth. Porque se juntar dois pais com um traço de talassemia em si, ele tem 25% de chance de ter filhos afetados com a hemoglobina de Barth, que eles não herdam nenhum gene da alfa-globina. Eles apresentam microcitose e anemia blanda, justamente porque já começa a diminuir a quantidade de hemoglobina normal. O exame de sangue diagnóstico tanto para portador quanto para traço consegue, na verdade, o portador ele não consegue ainda detectar a doença pelo exame de sangue normal, ele precisa fazer uma análise genética. Já na traço já começa a perceber hemoglobinas em menor quantidade no sangue e menores, então já é possível perceber no exame de sangue. Agora na doença da hemoglobina H, onde o indivíduo ele só herda um gene e um cromossomo. Essa já começa com uma anemia severa, porque além de ter uma reduzida produção de alfa-globina, vai ter um excesso de beta-globina por causa da falta de alfa-globina. E esse excesso vai fazer com que essas beta-globinas se juntem e formem uma hemoglobina diferente, que seria a hemoglobina H. Essa hemoglobina H ela é o que vai causar esse agravo dos sintomas no paciente, porque ela é altamente... ela tem uma alta afinidade por oxigênio, então ela vai sequestrar o oxigênio e não vai liberar no tecido. Além disso, ela vai precipitar dentro da célula e vai lesionar a membrana da hemácia. Então, isso vai levar a uma morte precoce da célula e um trabalho maior do baço para poder fazer hemólise por causa da célula danificada. E por causa disso, os indivíduos que não têm tratamento, eles conseguem viver no máximo até o começo da adolescência, porque eles vão precisar de transfusões de acordo com a gravidade da doença. E recém-nascidos, como a doença ela vai acontecer por causa do excesso da hemoglobina beta, ela só vai conseguir ser identificada depois do nascimento, por volta dos 2 anos de idade, quando esse excesso começar a formar as hemoglobinas H. Aí isso vai levar a uma anemia e uma esplenomegalia, que vai ser o excesso da atividade do baço, causando a hemólise das hemácias danificadas. Outra coisa decorrente da hemólise seriam a tendência a desenvolver infecções respiratórias, pedras nos rins e úlceras nas pernas. Agora, a doença da hemoglobina de Barth, ou síndrome de hidroxia fetal ou alfa-talassemia homozigótica. O paciente ele não herda nenhum gene da alfa-globina, então ele não produz alfa-globina, então ele não vai conseguir fazer a hemoglobina normal. Então, durante a formação, a única que ele vai conseguir produzir, que vai ficar em excesso, seria a gama-globina, que também, como a beta-hemoglobina, ela vai se juntar e vai formar a hemoglobina de Barth, que seriam 4 gama-globinas. E ela tem uma atividade parecida com a beta-globina, com a hemoglobina H, que seria esse sequestro do oxigênio e a precipitação dentro da hemácia, lesando a célula, o que leva a uma hemólise acentuada e a diversos sintomas que a gente pode ver aqui. O feto já vai ter dificuldade para desenvolver, vai ter já uma anemia grave. Já desde o desenvolvimento já vai apresentar hepatosplenomegalia, um retardo no crescimento cerebral, deformidades esqueléticas, cardiovasculares, o aumento grosseiro da placenta.
Os bebês normalmente morrem já no útero ou logo após o nascimento. Então, o diagnóstico, com exceção do portador, ele pode ser feito através de exame de sangue para poder fazer a contagem das hemácias e para identificar hemácias alteradas. E uma coisa que é importante observar, a talassemia ela se parece muito com deficiência de ferro, diversas vezes, nos casos mais graves, por causa dos sintomas. Só que, como ele é causado por uma deficiência na quantidade de hemácia, a suplementação de ferro ela pode causar uma intoxicação de ferro. Então, deve tomar um cuidado enorme para poder tratar essa doença. E o ideal seria fazer o exame de sangue, constatar que viu algo alterado, confirmar com uma análise genética para confirmar que é talassemia, para não tratar errado com suplementação de ferro e acabar intoxicando o paciente. O aconselhamento genético para ela é principalmente voltado para evitar a hemoglobina de Barth, por causa das consequências para o feto e também para a mãe, que podem ter consequências durante a gestação, até porque para uma mãe ela ter um filho afetado com essa doença, provavelmente ela também é portadora de pelo menos traço talassêmico. Já para a hemoglobina H, como o feto ele não é afetado, não precisa ter um aconselhamento genético antes da gravidez. Ele normalmente só é recomendado para caso já tenha um histórico na família, para evitar que aconteça ou hemoglobina H ou hemoglobina de Barth. Bom, pessoal, a parte de tratamento da alta talassemia, inicialmente para indivíduos com traços de talassemia, eles vão apresentar uma anemia branda. Então, para isso, o tratamento é recomendado a nossa suplementação de ferro para curar essa anemia. Já no caso da doença de hemoglobina H, que é uma anemia mais grave, tem que ser tratado com transfusões regulares de sangue nesses indivíduos durante a vida toda. Também tem que tomar cuidado na questão da suplementação de ferro. Pode ocorrer o excesso, por isso tem que ser feita a terapia quelante de ferro para retirar o excesso de ferro do sangue. E se caso não seja feito esse tipo de tratamento, né, eles podem apresentar a esplenomegalia, por conta da atividade excessiva do baço. Aí pode ser necessário a esplenectomia, que seria um tratamento para retirar do baço. E no caso da hemoglobina de Barth, ela tem uma alta incidência durante a gravidez, pode ser prejudicial para o feto e também para a mãe. Então, muitos poucos desses acabam sobrevivendo, né? Em poucos casos, que há uma descrição que o recém-nascido pode receber uma intensa terapia de transfusão sanguínea, e aí ele pode vir a nascer uma transfusão sanguínea ainda intrauterina. Aí, caso ele nasça, vai ter que ter tratamento de transfusão sanguínea também regularmente. E uma pequena observação sobre a incidência que eu esqueci de comentar, que eu falei da alta incidência de hemoglobina de Barth no Sudeste Asiático. Isso ocorre porque lá os indivíduos que possuem traços de talassemia, muitas vezes eles estão na posição cis. Então eles podem passar mais facilmente para os seus descendentes a cromossomos sem produção nenhuma de alfa-globina. Por isso é mais comum a possibilidade de hemoglobina de Barth. Então, pessoal, eu vou falar sobre a talassemia, um pouco mais fácil de entender, um pouco mais simples. Bem, todo mundo conhece aqui esse esquema para a gente entender a beta-talassemia. Como ela afeta a produção de proteína, a primeira causa que pode levar a essa doença aqui no momento aqui da transmissão aqui do RNA. O que pode acontecer? Pode acontecer alguma inserção daqui, isso automaticamente vai prejudicar na produção final da proteína. No DNA também pode acontecer alguma mutação e a deleção de alguma cadeia de nucleotídeo. Isso tudo afeta na produção final aqui da proteína. Outra causa bastante comum aqui é na hora do splicing, para quem não lembra, o RNA mensageiro, antes dele ser maduro, ele é composto por essas regiões de exons e de introns, e nessas regiões aqui, ó, na união entre exons e introns, pode haver mutações, e na hora de ocorrer o splicing,
retirar esses ímãs, não pode haver essa retirada correta e assim prejudicar lá na produção final da proteína. Bem, a beta-talassemia, ela tem os principais traços dela, são os traços heterozigoto, aqui no meio tem um traço privilegiado, e o traço homozigoto. Esse esquema aqui é bastante bom para poder explicar, porque, por exemplo, no traço heterozigoto, nós temos esse exemplo, ambos, o pai e a mãe, eles têm o gene. Aqui, esses dois exemplos aqui das crianças, cada um deles recebeu um gene, né, e quando isso acontece, ele recebe o traço heterozigoto. Quando acontece esse traço heterozigoto, nas cadeias aqui, ele não consegue produzir uma cadeia beta, tipo beta. Ele vai ficar com basicamente 3 de alfa, esse excesso de alfa nas cadeias não. Já no traço homozigoto, que é o exemplo aqui desse último que recebeu os 2 genes, quando isso acontece, ele não consegue produzir corretamente todas as cadeias betas aqui. Então a hemoglobina dele vai ficar bastante alterada, bastante afetada com todas as cadeias alfas, no meio de suas hemácias. Pode voltar. Aqui a gente tem mais ou menos aqui um resumo. Na Mirnor, os sintomas são basicamente hipocromia das hemácias, elas são as cores mais claras. A gente também tem sintomas de esplenomegalia do baço, o baço vai tentar, de alguma forma, o corpo vai perceber essas alterações hemácias, está escuro, então tem o baço. A intermédia, ela é um pouco menos severa do que a major, a linha de cura. E os sintomas na linha de cura vai ter uma grande hiperplasia da medula óssea, porque o corpo ele vai tentar de alguma forma compensar essa falta de massa, a medula óssea vai tentar se expandir, isso vai causar muitos problemas ósseos, né? Vai causar retardo no desenvolvimento da pessoa e tem todos os problemas. Basicamente, o diagnóstico é feito no esfregaço periférico, todo mundo lembra disso das aulas de histologia, eletroforese, hemoglobina, e o teste de DNA, que é o diagnóstico pré-natal, para caso seus pais já sabem que tem o gene, então é bom fazer esse conhecimento. E o tratamento, basicamente, da forma mais grave dela, né, para o zigótico aqui, é transfusão crônica, quelante de ferro, para pressão o cúmulo de ferro no organismo, e transplante de medula óssea, aquela questão que eu falei para vocês, que é a operação da medula óssea, então, fazer o transplante na Mirnor, transfusão, avaliação cardiovascular e os quelante de ferro, basicamente isso. História pessoal, eu achei um vídeo bastante interessante porque é um estudante de medicina que foi diagnosticado quando ele era apenas um bebê. É bem interessante ver o relato dele. O vídeo ele está em inglês, mas eu vou traduzir ele, então se tiver algum. Mas eu já fui professor de inglês, então acho que já pode. Isso aí. Um dia bem pequeno. Interessante. Living with thalassemia sometimes poses challenges, but it doesn't have to take over somebody's life. As a patient with thalassemia, I've learned over the years that thalassemia is not just a disease about blood.
receptive to my concerns and to be accessible so that I can talk to him and email him with questions that come up. It's important for physicians to realize that patients are not defined by their disease and that they are people who may suffer from social, emotional problems related to their long-term chronic disease, and that those are just as important to address as the underlying medical problem. Esse foi o relato do paciente. Eu achei muito interessante esse vídeo, porque, principalmente na parte que ele fala, é que a doença ela nunca pode definir a pessoa. A gente vê isso não só nos casos de talassemia, mas em várias outras doenças, que muitas vezes, devido ao preconceito, a pessoa fica com problemas mentais, ela às vezes deixa de fazer muitas coisas na sua vida devido a talvez esse preconceito com a doença e tal. E quando ele fala isso, que a doença não pode definir a pessoa, que você é muito mais do que isso, ainda mais ele como estudante de medicina, sabe? Isso, de alguma forma, para mim, pelo menos, é bastante inspirador, né, ver esse relato dele. Ele também fala, na parte final do vídeo, que a melhor maneira de você poder apoiar alguém que possui talassemia é fazer doação de sangue. Isso não vai ajudar não somente as pessoas com talassemia, mas em outras condições. É bastante importante doação para aquilo. Ele percebe que transfusões de sangue periódicas. Ele falou que o principal dificuldade dele é encontrar dor, que é o que mais ajuda ele sempre. E aí ele falou que também que além da transfusão, ele passa por tratamento com psiquiatra, ele recebe também mais medicamentos para tratar a depressão, para tratar a ansiedade, por causa da condição que ele enfrenta. É isso então, pessoal. Obrigado pela atenção aí.